Bom, olá, tudo bom? A pedido de algumas pessoas, eu vou fugir um pouquinho à língua portuguesa e vou passar um pouquinho de geografia, precisamente informando as capitais e os respectivos estados do Brasil, né? Eu vou citar ele também. E temos o Distrito Federal. Aí você pode perguntar, poxa Eduardo, quem é que não sabe? Olha, muitas pessoas, muitos brasileiros não sabem, por exemplo, os extremos. Muitos brasileiros, eles estudam em sala de aula e esquecem de decorar, né, as capitais do estado. Alguns dizem que até é irrelevante. Mas não, tudo que você aprende acaba se tornando importante. E se você conhece o seu país de ponta a ponta, com certeza você não irá se perder dentro do seu próprio país. Então, a pedido de uma pessoa, algumas pessoas, eu estou citando aqui um pouquinho de geografia do Brasil. Mais precisamente, né, vamos destrinchar o mapa do Brasil com as respectivas capitais e seus estados. Vamos começar então pela região norte. A região norte nós temos o Acre, né, cuja capital do Acre é Rio Branco. O Acre ele teve uma coisa interessante ao longo da história, porque ele pertencia a outro país e o Brasil acabou comprando, né, as terras do Acre. Então ele pertencia à Bolívia, né? Embora ele seja divisa Bolívia, Peru, então ele pertencia à Bolívia e houve tempos atrás em que o Acre acabou se incorporando ao Brasil, porque o Brasil comprou essas terras do Acre. Então a capital do Acre é o Rio Branco. Só que o Acre ele tem poucas cidades, tem Serra Madureira, tem Manoel Urbano, que é uma cidade boa, Terauacá, Terauacá também pertence ao Acre, Novo Porto, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, são cidades do Acre. Além dele possuir o Parque Nacional da Serra do Divisor, né, e tem também a Reserva Extrativista do Alto Juruá, né, Parque Estadual de Chandless, também muito bom. Tem a Reserva Extrativista Chico Mendes, né, e tem divisa no Acre ali entre três países, que seria Peru, Bolívia e Brasil, a cidade de Assis Brasil. Essa cidade ela tem um marco que é a divisa, onde o Acre faz a divisão entre Peru, Bolívia e Brasil. Nós temos o maior estado do país, que é o Amazonas. O Amazonas tem a floresta amazônica, inclusive a maior parte da floresta amazônica pertence ao Brasil, embora a floresta amazônica, né, a Amazônia legal, ela também se encontra nos países adjacentes, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia. A parte norte é as três Guianas, né? No caso a Guiana Francesa e o Suriname. Não seria três Guianas, seria duas Guianas e o Suriname. E por incrível que pareça, o Amazonas ele tem o rio Amazonas, que é um dos maiores afluentes, né? Cortando Manaus, passando por Manaus, indo até Pará e depois se desaguando no Oceano Atlântico. Manaus é a capital do Amazonas. Entretanto, o Amazonas tem cidades como Coari, tem cidades como Parintins, tem Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Belezas, tem Benjamin Constant, né? E temos também ali no Amazonas as florestas nacional de
a cidade de Arrependido, né? Muito interessante. Parque Estadual do Matupiri. Então, capital Amazonas, Manaus. Próximo ali a Manaus tem Manacapuru, Sacambu, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Altazes, Nova Olinda do Norte, Nossa Senhora do Perpétuo. São todas cidadezinhas beira-mar, né? Beira-rio, por assim dizer, devido ao Rio Amazonas. Temos o Pará, capital do Pará é Belém. Entretanto, temos ali Santarém, que é a segunda cidade maior do Pará. Então, Santarém, ela fica bem longe da capital, né, Belém. Temos a ilha de Marajó, que é uma ilha enorme. Tem Castanhal, Altamira, né? Tem Marabá, Paraupebas, e assim vai. O Amapá, a capital é Macapá. Eu ia dizer que Macapá seria parte de Belém, mas não é parte de Belém. Macapá é a capital do Amapá. E por incrível que pareça, Macapá, por fazer a divisa ali próximo, tem a ilha de Marajó, né? Que ela faz o meio entre o Macapá, entre o Amapá e o Pará em si. Tem Roraima, cuja capital é Boa Vista. Roraima é um dos pontos extremos, porque Roraima, sai de Roraima, você vai acabar caindo num dos pontos extremos de Roraima, que é o Monte Roraima, cujo Parque Nacional do Monte Roraima é também uma das pontas extremas. Você vai encontrar Pedra Pintada. E o que é mais interessante, a cidade de Cabeludo, em Roraima. Você tem a cidade de São Paulo, né, que faz bem quase divisa com Brasil e Goiânia. Uma cidadezinha pequenininha lá em Roraima também. Cidade de São Luís, Simeão, Tepequém. E se eu não me engano, esqueci de dizer que no Amapá, que é a capital é Macapá, nós temos o Oiapoque, São Jorge do Oiapoque. Ele faz divisa com a Guiana, né, Guiana Francesa, onde tem São Jorge do Oiapoque e tem o Oiapoque em si. Clevência do Norte, né, tem o monumento extremo do Oiapoque ali pertinho. E Parque Nacional de Cabo Orange, fica no Amapá. Ainda assim, você tem na região norte, capital de Roraima, Boa Vista. Você tem região norte lá embaixo, Tocantins, cuja capital é Palmas. Tem até piada, né? Bate palmas para ele. Se você der muita palma, você está batendo, deu Tocantins inteiro. Tocantins, em 1988, foi fundado, porque é um estado novo, comparado com os outros estados, porque houve a divisão de Goiás, né? E aí a parte norte se tornou Tocantins. Então, a capital de Tocantins, até por decreto, foi Palmas. Muita gente se lembra que quem deveria ser capital seria Miracema do Tocantins, ou outras cidades em si que foram consideradas candidatas. Mas Palmas
Ela acabou vencendo e se tornou a capital do Tocantins. Paraíso do Tocantins também é uma cidade interessante, fica próximo a Palmas. Tem a Ilha do Bananal. Se encontra a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba, né? Então, isso é composição da região norte do Brasil. Tá? Vamos ao Nordeste. No Nordeste nós temos Maranhão, cuja capital é São Luís. Né? Você tem a capital de São Luís, ela é praticamente como se fosse uma ilha. Né? Tem São José do Ribamar, tem Raposa, tem Rosário, tem Imperatriz do Maranhão, São Mateus do Maranhão. Você tem Santa Inês. Aí você vai um pouquinho mais para baixo, você encontra Piauí, cuja capital é Teresina. Próximo ao Piauí se encontra ali, ainda no Maranhão, né, divisa, cidade de Caxias. Só que no Piauí se encontra Barras, Esperantina, se encontra Piripiri. Um pouquinho mais para baixo você acha Sobral, Maracanaú, que são duas cidades pertencentes já ao Ceará, cuja capital é Fortaleza. Tem Crateús, Picos, você tem Quixeramobim, que é muito conhecida, você tem Eusébio. Eusébio não, em outros. Eusébio você não tem no Ceará, não. Você tem Calcaia. Eusébio você tem no Ceará, tá certo. Tava olhando aqui, é perto de Aquirás. Mas a capital do Ceará é Fortaleza. Aí se encontra Cascavel, se encontra Horizonte, Itaitinga, Maracanaú e assim por diante. Descendo mais você acha Rio Grande do Norte, cujas cidades importantes são Mossoró, tem Ipanguaçu, Carnaúbas, você tem Macau, você tem Afonso Bezerra, você tem João Câmara, Pedra Grande, Touros, você tem Cajueiro, inclusive Cajueiro é dado ao nome porque tem homenagem, tem muitos cajus. E tem a capital do Rio Grande do Norte, que é Natal. Você tem próximo a Natal a cidade de Parnamirim, Timbaú do Sul, e assim vai. Descendo um pouquinho mais adiante, você tem Paraíba, cuja capital é João Pessoa. Você tem ali na Paraíba Campina Grande, que é uma cidade tão importante quanto a cidade de João Pessoa. E você tem Patos, que fica mais afastado, fica bem interiorzão. Se você seguir mais adiante, você acaba saindo no Ceará, vai acabar caindo em Juazeiro do Norte. Você tem Pernambuco você tem ali a Serra Talhada, você tem Princesa Isabel, que é próximo ali. Há uma confusão ali das divisas, mas tudo bem. Mas dentro de Pernambuco você vai encontrar Santa Cruz do Capibaribe, cidade boa, Caruaru, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, que é a grande Recife. Você vai encontrar Paulista. É engraçado que todo paulista que não é de São Paulo é de Paulista e é pernambucano. E ainda assim, Pernambuco tem a administração que controla Fernando de Noronha, cuja capital de Fernando de Noronha é Vila dos Remédios. A única cidade que tem é uma ilha, porém a jurisdição de Fernando de Noronha é Pernambuco. Embora a localidade de Fernando de Noronha fica próximo a Rio Grande do Norte, próximo a Natal, mas ele pertence a Pernambuco, tá? Você tem Alagoas,
cuja capital é Maceió. Cidades importantes é Arapiraca, por exemplo, Palmeira dos Índios, União do Palmares, São Miguel dos Milagres, Guaranhuns, embora Guaranhuns já não é Alagoas. Guaranhuns é referente a Pernambuco. Mas ali se tem Arapiraca, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Maceió, Rio Largo. Você tem Sergipe, cuja capital é Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Propriá, Nossa Senhora das Dores, São Domingos, Lagarto, Estância. Descendo mais um pouquinho, você encontra Bahia. Bahia, as cidades importantes da Bahia é Feira de Santana, Camaçari e Salvador. Salvador é a capital da Bahia. Além de você encontrar no interiorzão da Bahia a cidade de Jequié. E mais ao sul você encontra Ilhéus, Vitória da Conquista, Itabuna, Porto Seguro. Porto Seguro é interessante porque Porto Seguro é a primeira cidade considerada brasileira oficialmente, porque é onde o Pedro Álvares Cabral aportou as naus e descobriu o Brasil. Então é Porto Seguro. É uma das cidades mais antigas do país, ou talvez a mais antiga. Você tem ainda Teixeira de Freitas. E vamos lá. Na região sudeste nós temos o Espírito Santo, cujas cidades importantes são São Mateus, Colatina, Linhares, Serra, Vitória, Guarapari. Capital do Espírito Santo é Vitória, tem Vila Velha. Você tem Minas Gerais, cuja capital é Belo Horizonte. Minas tem muitas cidades interessantes como Divinópolis, Betim, Sete Lagoas, Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, Patos de Minas. Você encontra Ouro Preto, Tiradentes, que são cidades históricas, né? E Montes Claros, ao norte de Minas. Você tem Rio de Janeiro, cuja capital é Rio de Janeiro. Você vai encontrar ao norte Campos dos Goitacazes, vai encontrar Macaé, Armação de Búzios, Cabo Frio, Niterói. Você vai encontrar Resende, você vai encontrar Nova Iguaçu, Teresópolis, Nova Friburgo, Barra Mansa, Volta Redonda, são cidades do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Você tem São Paulo, cuja capital também é São Paulo, é considerada a maior cidade da América Latina, uma das maiores, e tem o complexo da Grande São Paulo. A Grande São Paulo é enorme. Porém, em cidades fora da Grande São Paulo, você vai encontrar Santos, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, São Carlos, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Londrina. Londrina é Paraná, desculpa. Assis, Marília, Bauru, Avaré, todas cidades dentro de São Paulo. Na região sul você vai achar então Paraná, cuja cidade importante é Londrina, Maringá, Apucarana, Paranavaí, Umuarama. A capital do Paraná é Curitiba. Próximo a Curitiba você encontra São José dos Pinhais, Joinville. Joinville pertence a Santa Catarina, desculpa. Santa Catarina, a capital é Florianópolis, tem Brusque, Balneário Camboriú, Joinville, Blumenau. Aí você vai encontrar Criciúma e Tubarão. Rio Grande do Sul se encontra, no caso Santa Catarina, a capital é Florianópolis. Rio Grande do Sul, a capital é Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, você vai encontrar Novo Hamburgo, vai encontrar Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Rosa,
Santo Ângelo, Santa Maria, Alegrete, Pelotas, Rio Grande, Bagé, né? E o Chuí, que é o extremo do Brasil. Ou seja, enquanto lá em cima é o Oiapoque, embaixo o Chuí. E por último, fechando-se, temos a região Centro-Oeste, cuja região Centro-Oeste você tem Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, e você tem Sinop, você tem Campo Verde, Primavera do Leste, Cáceres, Tangará da Serra, você tem Pontes de Lacerda, você tem Vilhena, Rondonópolis e assim vai. Mato Grosso do Sul, capital é Campo Grande, se encontra em Mato Grosso do Sul Três Lagoas, Dourados, se encontra Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho, Corumbá, Chapadão do Sul, Pedro Gomes, Nova Andradina, Naviraí. E você encontra Goiás, que pertence à região Centro-Oeste, cuja capital é Goiânia. Entretanto, você acha Aparecida de Goiânia, você encontra ali Jussara, Iporá, Rio Verde, Caldas Novas, Catalão. E você tem o Distrito Federal, cuja capital é Brasília. O Distrito Federal é uma região demarcada, né? Onde você tem várias cidades satélites. Uma das cidades satélites é Ceilândia, a outra cidade satélite que tem ali é a Papuda. Você tem dentro do Distrito Federal várias demarcações, né? E é isso aí. Essas são as regiões do Brasil. Então vamos lá, conferindo. Acre, Rio Branco, Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém, Maranhão, São Luís, Ceará, Fortaleza, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador, Tocantins, Palmas, Goiás, Goiânia, Brasília, Distrito Federal, né? Brasília é capital do Distrito Federal. Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Rondônia, Porto Velho, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória, Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, você encontra Porto Alegre. Fernando de Noronha, Vila dos Remédios. Se eu deixei de falar Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tá? E aí é o composto do nosso país, do nosso Brasil. É isso aí, espero que você goste. Caso você queira conferir, tem tudo nos mapas do país. E tenta decorar isso como divisões. Uma das formas que eu faço é dividir nas 5 grandes regiões, como região Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Se você dividir nessas 5 regiões, aí você consegue decorar cada estado e sua respectiva região. Ok? É isso aí. Fui.